Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Nessa que vai ser uma linda manhã na cidade santa de Jerusalém, eu fiz as minhas orações muito cedo. Vim até aqui esse parque, nas proximidades da cidade velha de Jerusalém, porque aqui tem um lugar muito especial e eu quero gravar minha mensagem de Torá nesse local, que é um dos muitos parques aqui da nossa cidade. O dia amanheceu com uma neblina muito intensa cobrindo toda Jerusalém. Agora são 8 horas da manhã e os primeiros raios de luz começam a penetrar na nossa cidade, criando o que eu julgo ser um ambiente perfeito para o estudo de Torá. Como vocês sabem, no mundo todo, o povo judeu, nesse Shabat, vai fazer a leitura de uma nova porção semanal da Torá. A Parashá é Mishpatim. Esse local foi o local em que eu gravei o primeiro vídeo, lá se vão 3 anos, de nossa plataforma aqui no Pérolas da Sabedoria Judaica no YouTube, né? Na verdade, eu comecei a gravar mensagens de Torá em vídeo há bem mais tempo, mas o primeiro vídeo foi nesse local, que desenha, por assim dizer, a ideia, forte ideia, que havia na antiguidade, de que Jerusalém era o centro do planeta. Mal sabiam os antigos que, de fato, Jerusalém está no centro, mas não apenas no centro do planeta, mas no centro do universo. Jerusalém, particularmente aqui o Monte Moriá, foi o local onde Akadosh Baruch Hu iniciou toda a criação da existência, meus amigos. Me permitam então compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá, fazendo alguns breves comentários a respeito da Parashá Mishpatim. Como vocês sabem, na semana passada, nós vivemos um momento muito especial na Torá. Por quê? Porque a Torá nos fala da dramática entrega da Torá. Aonde? No Monte Sinai. As descrições midráshicas ao lado da própria descrição contida na narrativa da Torá nos ajudam a entender que o nosso povo atravessou uma verdadeira viagem espiritual que foi tão poderosa que permitiu que cada judeu vivenciasse uma experiência extracorpórea, como eu fiz questão de mencionar no último vídeo. Mas agora, na Parashá dessa semana, uma das mais longas parashots da Torá, nós vamos encontrar uma descrição detalhada da lista de 50 mitzvot, 50 mandamentos, que se apresentam separadamente, e no qual estão inclusos leis de sequestro, leis de lesões corporais, ajuda aos pobres, danos materiais, objetos perdidos, ou seja, uma variedade imensa de temas para que o nosso povo possa compreender a forma como deve cumprir os mandamentos divinos que nos foram entregues. Ora, a justaposição dessas duas parashiot, Tró na semana passada e Mishpatim nessa semana, é impressionante. Por que, Átila? Porque nós atravessamos uma enorme elevação espiritual e de repente nós mergulhamos nos detalhes da vida diária. Hashem literalmente puxou o tapete debaixo dos nossos pés. Nós fomos aquecidos com fogo de Emuná no Monte Sinai e agora nos jogam uma ducha fria da dura realidade, de modo que nós poderíamos dizer que essas duas parashiot estão literalmente separadas por 180 graus. Ou não? Isso é algo real ou é apenas algo aparente? E a Torá
vai nos ensinar e, por meio dos nossos sábios, nós vamos compreender que, na verdade, a Parashá Yitro, assim como a Mishpatim, são apenas duas faces da mesma moeda. E você aí do outro lado da câmera vai me perguntar, mas por que, Átila? Porque a elevação espiritual do Sinai, ela foi enormemente gratificante. Todos nós vamos concordar, quem de nós não gostaria de ter tido a oportunidade, né, de ter contato direto com o Criador do Universo, de ouvir as suas palavras? Mas essa experiência, por mais gratificante que tenha sido, não resolve nenhum dos problemas do mundo em que vivemos. Olhem para trás, olhem as pessoas passando. É disso que se trata. Nossas almas se encontram aqui no mundo físico. E para nós, judeus, a espiritualidade não pode, jamais será alcançada meditando sozinho, no topo de uma montanha, ou quem sabe isolado no mosteiro. Isso não corresponde, né, às nossas crenças. A espiritualidade judaica surge da luta com o mundo mundano de uma forma que o eleve. Nós, ao contrário de muitas outras formas de manifestação religiosa, não nos retiramos da vida. Nós temos o compromisso de elevá-la. Hoje, daqui a algumas horas, quando nós erguemos a nossa taça do Kiddush de Shabat, uma taça de vinho, não faremos para nos embriagarmos, mas para santificarmos o Shabat. Esse mandamento divino que a Kadosh Baruch Hu ordenou que cada judeu cumprisse. Nossa espiritualidade, portanto, pode ser encontrada no nosso escritório, no nosso carro, na nossa cozinha, no nosso quarto, em todos os ambientes em que nós nos encontramos. Mas, Átila, se é assim, se a espiritualidade judaica é exercida por meio de um esforço contínuo de elevação do mundo mundano, por que foi necessária a entrega da Torá no Sinai? Por que foi necessária essa experiência espiritual tão poderosa, que deixou marcas tão profundas na história humana? Porque, meus amigos, ela deu a partida no motor. Todos nós, ou quase todos nós, já passamos por algum tipo de experiência, né, que teve essa capacidade de mobilizar as nossas consciências. Recentemente, eu tive, e quero fazer aqui um pequeno parênteses, quero dedicar esse shiur de Torá à plena recuperação do meu amigo judeu de São Paulo, Felipe Lima, que fez ontem uma pequena cirurgia. E eu quero, daqui de Jerusalém, desejar a ele pronta recuperação e dedicar essas reflexões de Torá à sua Refuah Shelemah. E eu estive com ele, poucos meses atrás, no topo de Masada. Quando você chega no topo de Masada e que você perfaz o percurso, né, do nosso povo naquele lugar e tem contato com a história viva, você vive um momento de inspiração extraordinária. Mas nós já sabemos, como eu expliquei para vocês no último shiur, que esses sentimentos derivados dessas formas mais diversas de inspiração quase sempre duram muito pouco. Ramban, Maimônides, nos explica isso através de uma breve história. Ele diz o seguinte: dois judeus se encontravam perdidos numa floresta, em meio a uma tempestade violenta. A floresta se encontrava em absoluta escuridão e eles estavam mergulhados até os joelhos, né, de lama. E eles simplesmente não sabiam que direção tomar. Até que, de repente, um imenso relâmpago aparece no céu, ou seja, um flash. Você pode ver tudo em volta por quilômetros. Esse flash, o flash desse relâmpago, guia esses dois judeus
para fora da floresta. É uma explosão de inspiração, como uma luz que surge no horizonte, apontando o caminho que nós devemos seguir. Para alguns, ela não dura muito tempo. Para outros vai durar por anos. E para alguns poucos vai durar por toda uma vida. Mas nós precisamos, para tornar essa experiência algo real nas nossas existências, nós devemos concretizar. Ou seja, esse insight espiritual que foi a entrega da Torá no Monte Sinai precisa criar raízes na realidade, no mundo físico. Senão não tem nenhum valor. E nós estamos aqui para viver no mundo físico. Vejam, a semana passada a Torá nos ordenou, como um dos enunciados da Torá, os Aseret Dibrot, nos exortou a não roubar. Agora, a Parashá Mishpatim descreve como nós devemos processar um ladrão. De modo que o elevado nível de ontem que nós alcançamos nessa experiência espiritual impressionante não é, de modo algum, a garantia de que nós vamos manter esse mesmo nível no dia de amanhã e depois no outro dia e no contínuo das nossas existências. Então, a pergunta evidente é, Átila, como manter isso? Como concretizar essa experiência, esse insight espiritual nas nossas vidas, realizando aquilo que é a nossa missão no mundo, elevando a existência física através das leis? O povo judeu é conhecido como o povo do livro, né? Aliás, uma consigna que nos foi dada pelos maometanos. Mas nós somos, sobretudo, o povo da lei. A Torá é a lei. A Torá é a instrução que nos foi dada no Sinai. Porque nós sabemos que só por meio da lei divina, não a lei dos homens. Hoje eu entendo com muita clareza porque quando eu era jovem eu queria tanto fazer direito, eu tinha um desejo tão grande de me tornar advogado e permaneci na profissão tantos anos da minha vida. A minha alma tinha resposta, mas as leis que eu buscava não eram aquelas que estavam nos códigos civil, penal ou mesmo na Carta Constitucional de um Estado nacional. As leis que realmente importam, que devem orientar a nossa existência, são as leis divinas, porque só por meio delas nós podemos realmente transformar, sobretudo, a nós mesmos e ao mundo que vivemos. Porque a Torá é a lei, mas ela é a instrução divina. Hashem nos deu um manual, nos deu orientação sobre como viver no mundo físico. Todos nós, com maior intensidade ou com menor intensidade, acreditamos nos ideais de justiça. Todos nós, com maior ou com menor intensidade, procuramos ter compaixão pelo sofrimento humano. Tudo isso é muito lindo, mas como encontrar esses ideais, esses sentimentos na expressão da vida cotidiana? Porque é muito fácil quando eles existem apenas no plano teórico, no nível das nossas consciências. E a resposta a isso, a chave para o entendimento disso é a lei, é a legislação. A Torá constrói, né, no conjunto dos 613 mandamentos, uma profunda estrutura de transformação pessoal. Mas como assim, Átila? De que modo, através das leis, do cumprimento das leis, da observância das leis, nós podemos realizar essa transformação? Me permitam dar alguns exemplos. Eu vivo num bairro religioso. Existem muitos bairros religiosos em Jerusalém. Uma criança caminha pela rua e ela perde o gorro dela, cai no chão. Um outro bebê está no carrinho de bebê e a mãe não percebe e ele deixa a chupeta cair no chão. Muito comum uma criança fazer isso. Você anda pelos bairros religiosos e nos muros, pendurados nas árvores, em toda parte você encontra objetos. O judeu encontra o objeto e ele coloca ali, para que o seu proprietário, retornando àquele local,
vai encontrar o seu pertence. Ou seja, por meio desse simples ato, nós reafirmamos o respeito que cada um de nós deve ter pelo outro e também por aquilo que ele possui, respeitando a sua esfera de propriedade. Isso cria um sentimento de compromisso, de solidariedade, de respeito ao próximo. E tudo isso incentivado, orientado pela observância da lei que nos fixa a forma como nós devemos devolver aqueles objetos perdidos. A lei é muito mais complexa do que isso, eu dei apenas um pequeno exemplo. Um outro exemplo é o pagamento do macê. Todo judeu deve recolher pelo menos 10% seus rendimentos e dar, em caridade, dar em tzedakah, dar em macê. Bom, essa é uma legislação complexa que eu não tenho intenção de abordar aqui, mas o fato é que quando você faz isso, quando você pega 10% de tudo que você recebe, retorna à tua comunidade, você cria dentro do seu coração, você cria no seu sentimento um forte sentido de compaixão pelos outros, desde que você tome o cuidado de doar para instituições corretas, ou que você faça isso diretamente para aqueles que necessitam. Vejam como a Torá procura combinar essas duas dimensões. Que dimensões são essas, Átila? O espírito da lei, e a letra da lei. Ou seja, se nós formos capazes de combinar o sentimento que deve nos orientar a cumprir a lei com o cumprimento mesmo da lei, nós vamos construir em nós um processo de transformação muito profundo. E permitam uma outra breve história. 2 judeus caminhavam na rua e eles eram dotados da mesma riqueza. Se encontravam em situação economicamente social e financeira muito semelhante. E uma mulher para eles, no meio da rua, e conta uma breve história. Minha filha está acometida de câncer e ela precisa fazer uma cirurgia. O primeiro judeu chora copiosamente ao ouvir o relato dessa mulher. E ele expressa, de fato, uma compaixão impressionante. Ele abre a carteira dele e dá $1 a essa mulher. O segundo judeu também é abordado por essa mesma pessoa, que conta a mesma história. Esse segundo judeu não demonstra a mesma compaixão, ele não se emociona tão efusivamente quanto o primeiro, mas ele abre a carteira e dá $100. Ora, a pergunta evidente é: quem é o melhor judeu? O primeiro ou o segundo? E se você entender a resposta que eu vou dar a você agora a essa pergunta, você vai entender a mensagem que eu estou tentando, a Torá está tentando nos transmitir. O judaísmo adoraria que você desse, por exemplo, 10% de toda a sua renda de coração, que isso fizesse com que você se alegrasse, que você cumprisse o mandamento divino com alegria, com forte sentimento. Até porque isso faria com que você viesse a doar não só os 10%, mas milhares de dólares, shekalim, reais, não importa. Que você fosse alguém realmente profundamente comprometido, com a caridade. Mas nesse ínterim, enquanto você não demonstrou esses sentimentos, enquanto você não desenvolveu, esse viés de uma forte compaixão e solidariedade, ainda existe muita coisa boa que pode ser feita simplesmente se você, cumprindo a Torá. E é preciso chamar a atenção ao fato de que esta é uma lei que só os judeus estão obrigados a cumprir. A pessoa que vem a dizer para você, se você é um noético, enfim, se você é um gentio, que você tem que dar 10% de tudo que você ganha porque a Hashem ordenou você fazer isso, é uma mentira, é um embuste, é um engodo, é uma farsa. Essa obrigação tem um judeu. Você pode doar o que você quiser, mas não se sinta obrigado, por acreditar que este mandamento da Torá diz respeito ao não-judeu. Mas qual é a lição que nós tiramos disso tudo?
fazer é mais importante do que sentir. Esta é uma das maiores lições que o povo judeu tem oferecido à humanidade ao longo da história. Como você se sente em relação a isso não é a questão judaica. Como eu me sinto em relação a isso, ao que, Átila? Ao fato de você dar dinheiro em caridade. Eu insisto mais uma vez, todos nós gostaríamos que essa fosse uma experiência que te mobilizasse a consciência de tal forma que você se sentisse completo ao praticá-la. Mas a questão judaica não diz respeito à forma como você se sente a respeito disso, mas o que você faz sobre isso. Nós somos um povo de ação, né? Todo judeu é exortado pela Torá a agir agora mesmo. Nós estamos em guerra. Mais de 200 mil judeus foram deslocados das suas casas. Ontem fomos bombardeados ao norte pelo Hezbollah. Nós estamos em guerra com o Hezbollah. Ainda é um conflito de baixa intensidade, mas nós estamos em guerra na fronteira norte. E os nossos soldados continuam enfrentando, né, os jihadistas do Hamas em Gaza. E vamos completamente destruí-los e aniquilá-los quando finalmente conseguimos derrotar a última resistência no bairro de Rafah, onde certamente o líder do Hamas se encontra, né, refugiado, se escondendo como um rato nos túneis que eles construíram depois de gastar mais de 500 milhões de dólares fazendo isso, ao invés de construir literalmente um Gan Eden na terra de Israel, porque os recursos haviam para oferecer essa oportunidade ao povo palestino na terra de Israel, na verdade aos árabes que vivem na terra de Israel. Mas o mais importante para nós, né, é que cada um de nós se mobilize para apoiar os soldados de Israel. E eu tenho feito isso desde o primeiro momento. E vendo doações, por exemplo, para uma das nossas comunidades em Hanana, que compram capacetes e coletes, né? Eu já dei mais de 1.000 shekalim para essa Keilah da comunidade brasileira na cidade de Hanana, que tem feito um trabalho magnífico. Eu tenho doado a outras instituições que eu também sei que têm dado suporte, né, ao trabalho realizado, laborioso pelas forças de defesa de Israel através dos nossos soldados, mas nós temos milhares de famílias. Eu moro no bairro de Beit Vagan. Beit Vagan tem 2 hotéis, eles estão ocupados por moradores do sul de Israel, nas proximidades de Gaza, que foram deslocados, e o Estado de Israel teve que deslocar também milhares de moradores do norte de Israel. 500 mil de judeus estão engajados nas forças de defesa de Israel, o que, como eu já expliquei para vocês em outra ocasião, tirou, né, 500 mil de pessoas da força de trabalho de Israel, né? Empresas estão funcionando com dificuldade, estabelecimentos foram fechados. E como nós estamos em guerra, o turismo aqui em Jerusalém caiu, e é por isso que nós podemos preencher as vagas dos hotéis de toda Jerusalém com o nosso povo, porque, obviamente, as pessoas não estão vindo, de modo geral, fazer turismo, não só em Jerusalém, mas também em Tel Aviv e nas outras cidades, Eilat e outras cidades, Haifa e outras cidades turísticas de Israel. De modo que o nosso povo está completamente mobilizado. Não importa o que você sente a respeito de Netanyahu, não importa o que você pensa a respeito da IDF, não importa o que você pensa a respeito do sionismo, agora é a hora de erguemos as mangas e fazermos pelo povo judeu. E eu também. E a nossa plataforma tem dado uma contribuição, né, pequena, mas eu sei que é importante. Porque nós atuamos, meus amigos, em 3 grandes frentes. Nós atuamos com os nossos soldados no campo de batalha, nós atuamos na guerra das redes sociais, mas devemos atuar, sobretudo, na esfera espiritual. E essa batalha espiritual é travada por meio das orações. Há 2 vídeos atrás eu exortei vocês a seguir contribuindo com a nossa plataforma,
para que nós possamos arrecadar recursos para ajudar a comunidade religiosa em Israel, que atravessa grandes dificuldades. Muitas pessoas perderam os seus empregos, né? E saibam vocês que para manter um apartamento aquecido no inverno de Jerusalém durante um mês, uma família não gasta menos do que 1.000 shekalims. Eu sei porque eu também vivo essa experiência. E isso é muito dinheiro. E para uma família com muitas crianças pequenas, como é característico das comunidades religiosas, esse é um dinheiro que vai fazer falta para alimentar essa família. Por isso eu ofereci a vocês a oportunidade, quero mais uma vez promover a venda desse pequeno salmo, né? Desse pequeno Teilim, salmos, né? Teilim, tradução são salmos, que é publicado aqui na terra de Israel, em português. E aqueles que quiserem ajudar, né? Eu vou deixar no primeiro comentário do vídeo as instruções, né? Para que vocês possam fazer uma doação, e eu envio aqui de Jerusalém pelo correio para a casa de vocês, uma carta simples, como eu expliquei da outra vez. Leva entre 2 e 3 semanas para chegar no Brasil, se os correios brasileiros ajudarem. E dessa forma, vocês podem não só ajudar a comunidade religiosa, e também porque nós estamos nos aproximando de Purim, e agora é muito importante ajudar também as famílias deslocadas com as suas crianças nessa festa tão importante da Torá. E eu quero pedir a vocês, como eu fiz da outra vez, que nos ajudem a ajudar a nossa comunidade, meus amigos. Como eu disse agora há pouco, a questão judaica fundamental não é como nós nos sentimos em relação, né, a tudo aquilo que a Kadosh Baruch Hu nos ordena fazer, mas propriamente dito o que nós fazemos a respeito disso. E nunca é demais lembrar que quando nós recebemos a Torá no Sinai, nós dissemos ao Criador, Naseh Venishma, nós reafirmamos completamente o nosso compromisso de cumprir a Torá. Nós dissemos ao Criador, nós faremos e depois ouviremos, num ato de emuná completa. E é isso que eu peço a vocês, que tenham emuná, que rezem os salmos pelos soldados de Israel, que rezem os salmos para proteger o nosso povo dos nossos muitos inimigos nas frentes em que nós temos que enfrentá-los, para que a Kadosh Baruch Hu siga protegendo o nosso povo, meus amigos. Shabbat Shalom.